A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você do Recife, você que é aqui da zona da zona Mata Norte e Sul, você do Agreste, você da região metropolitana do Recife, você aqui do Agreste, do sertão do estado de Pernambuco, que acompanha a programação pela TV. E obrigado também a você de outros estados, talvez até você esteja em outros países e outros continentes e acompanhe a nossa programação pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações e pelas mensagens que vocês têm enviado para nós. Tanto recebemos aquelas mensagens de elogios, de parabéns, que servem de incentivo, de motivação, mas eu agradeço também suas críticas, suas opiniões, as suas sugestões, que eu digo sempre aqui que a sua opinião é muito importante para nós. E eu quero lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, Caso você queira enviar sua mensagem, sua dúvida, sua crítica, opinião, sugestão, seja o que for, anote aí, é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, esse tema maravilhoso, presente nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Nós estamos estudando de forma mais específica sobre o ministério profético do Antigo Testamento e falamos sobre o ministério do profeta Samuel. Samuel foi aquele homem usado por Deus, Foi o último dos juízes e também exerceu o ministério de profeta, de sacerdote. Foi aquele homem que vivenciou a transição no período dos juízes e a monarquia de Israel. Nós, inclusive, estudamos alguns programas sobre o ministério de Samuel. Ele ungiu a Saul como rei, ele chamou o povo de Deus ao arrependimento. Também Samuel foi usado por Deus para repreender Saul pelas suas falhas, pelos seus erros. E estudamos no último programa a ocasião em que Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. Então eu posso dizer que Samuel, ele além de exercer essa tríplice função de juiz, profeta e sacerdote, além de vivenciar essa transição do período dos juízes e a monarquia de Israel, teve o privilégio de ungir os dois primeiros reis, que foi o rei Saul e também a Davi como rei de Israel. Hoje nós vamos estudar o seguinte tema. Abre a tela, por gentileza. Saul consulta a pitonisa de Endor. Mas antes de eu estudar esse tema, eu gostaria de esclarecer algo aqui que eu considero muito importante. Nessa ocasião em que Saul vai consultar a pitonisa, Samuel já havia morrido. Então eu não posso incluir este episódio, esse capítulo, como uma continuação ou como uma continuidade do ministério profético de Samuel. E talvez você me pergunte, professor, e por que é que nós vamos estudar esse tema? Já que Samuel morreu e o ministério profético dele já se encerrou. Eu vou explicar. Nós vamos estudar esse tema porque há muitas pessoas que pensam que foi Samuel que apareceu naquela sessão mediúnica. Tem muita gente que pensa que aquela pitonisa, aquela feiticeira, trouxe realmente Samuel e que foi Samuel que falou com Saul. E o objetivo de nós estudarmos hoje esse capítulo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, é para provar exatamente o inverso, que não foi o profeta Samuel que apareceu naquela ocasião, aquela feiticeira, aquela pitonisa de Endor. Não foi o profeta Samuel que falou com Saul. Com certeza foi o espírito mau, foi um demônio que foi enviado por Satanás, que tomou as formas, a característica, a forma física de Samuel e apareceu naquela ocasião para falar com Saul. E Saul pensou que havia falado com Samuel. Abre a tela, por gentileza. É sobre isso que vamos estudar hoje. Saul consulta a pitonisa de Endor. Pode passar a tela, por favor.
Então nós vamos dizer aí na introdução que, apesar de Saul haver sido escolhido por Deus para reinar em Israel, nós estudamos isso, primeiro livro de Samuel, capítulos 9 e 10, sua vida foi marcada por precipitação e desobediência. Nós enumeramos aí pelo menos 4 falhas, 4 erros de Saul. Primeiro, na batalha contra os filisteus, ele se precipitou, ofereceu sacrifícios que não era a função do rei, era a função do sacerdote. Houve uma precipitação, não aguardou Samuel chegar. Segundo, quando ele recebeu a ordem para destruir os amalequitas, ele poupou o rei Agag e ainda o melhor dos animais, algumas ovelhas, algumas vacas, e mentiu, dizendo a Samuel que havia cumprido o mandado do Senhor. Terceiro, esse foi um dos principais erros, pecados de Saul. Ele mandou matar os sacerdotes do Senhor. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Os sacerdotes lá da cidade de Nob. Ele mandou matar os sacerdotes do Senhor. E como se não bastasse todas essas falhas, ele também, num ato de desespero após a morte de Samuel, ele foi consultar uma feiticeira, como nós vamos estudar hoje, né? Esse tema que nós vamos estudar hoje. Pode passar a tela, por favor? Então, lá no capítulo 28, versículo 3, diz assim: E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Então o povo lamentou. Traz a tela, por favor. Houve choro, lamento, por quê? Porque Samuel foi um grande homem de Deus, né? Usado poderosamente por Deus, principalmente no ministério profético. As palavras de Deus através de Samuel cumpriram-se na íntegra. Era um homem honrado em Israel. E a morte de Samuel trouxe choro, lágrimas. O povo lamentou a morte de Samuel. Mas ainda nesse mesmo texto fala sobre uma atitude correta de Saul. Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. O senhor pode explicar isso? Posso. A lei de Deus havia proibido que os israelitas consultassem pessoas que consultam os mortos. A lei de Deus havia proibido isso, que as pessoas que viviam envolvidas com feitiçaria deveriam morrer. Nós vamos ler a Bíblia hoje para provar isso. E Saul cometeu esse ato correto, desterrou, botou para fora da terra de Israel aqueles que consultavam os mortos. Pode passar a tela, por gentileza? Aí o texto diz: E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. Deixa eu falar algo aqui que eu considero importante. Você sabe disso? Que os filisteus eram povos que habitavam na terra de Canaã e que eram inimigos do povo de Israel. A história dos livros de Samuel, Reis e Crônicas mostra isso, várias guerras, várias batalhas envolvendo os filisteus e a nação de Israel. E é notório isso. O que fazia os filisteus prevalecerem, ganharem algumas guerras, não é porque o seu exército fosse mais poderoso do que o de Israel, é porque Israel estava espiritualmente distante de Deus. Quando o povo de Israel estava em comunhão com Deus, em obediência à sua palavra, Deus dava vitória a Israel. Israel vencia as batalhas, como ocorreu com Davi, que venceu Golias, que era um filisteu, como ocorreu durante o ministério profético de Samuel. Lembra, capítulo de número 7? A ocasião em que Samuel orou, ofereceu holocausto e Deus trovejou. Então, o que fazia Israel vencer? Obediência a Deus. Quando Israel estava andando em obediência a Deus, Israel vencia a guerra. Mas quando Israel estava distante de Deus, então os filisteus prevaleciam. E mais uma vez, os dois exércitos estavam prestes a se enfrentar mais uma vez. Volte a tela mais uma vez, por favor, por gentileza. Aí diz: E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, ou seja, eles ficaram numa cidade de Sunem. E também ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Cada exército em uma cidade, esperando o quê? A ordem para iniciar a batalha. E vendo Saul arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. Olha que coisa interessante. Com certeza, bateu saudade de Samuel. Eu não tenho dúvida disso. Porque Saul lembrou-se da ocasião em que ele guerreou com os filisteus e que Samuel ofereceu holocaustos.
E quando Samuel orou e ofereceu o holocausto, Deus trovejou e fez com que Israel vencesse aquela guerra. Só que agora Samuel já havia morrido. Agora, com certeza, ele estava desesperado, estava com medo, estava temendo a morte. Só que, eu já disse aqui, a vida de Saul estava uma vida de fracassos espirituais. A sua rebeldia, a sua precipitação, aquela ira no seu coração de Davi, mesmo que Davi não tivesse culpa nenhuma, mas aquele ódio, aquela ira, aquele ciúme, aquela inveja de Davi, aquela perseguição, um ódio tão grande por Davi, que fez com que Saul mandasse matar os sacerdotes do Senhor na cidade de Nob. Saul estava distante, rejeitado por Deus, ele ainda tentou contato com Deus, comunhão. Passe o texto, por gentileza, veja o que a palavra de Deus diz. Aí diz, e perguntou Saul ao Senhor. Ele até quis orar, perguntar, consultar, mas o Senhor não lhe respondeu. Deus estava em silêncio com Saul. Mas por quê? Por causa da sua desobediência. Deus não falou nem por sonhos, nem por Urim. Professor, o que é Urim? Era aquelas pedras que estavam no peitoral do sacerdote, né? Urim, Tumim. Era uma forma de Deus falar com o povo de Israel. Só que agora Samuel havia morrido e Deus não falou por Urim, nem falou por profetas. Deus estava em silêncio. Deus não quis falar com Saul. Deus o havia rejeitado. Aí Saul disse aos seus criados, olha, veja a precipitação, o medo, o desespero, o pavor de Saul. O que ele fez? Disse assim, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Olha, o que é que o desespero faz? O medo faz com que Saul, conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo as Escrituras, ele mesmo havia mandado desterrar os feiticeiros de Israel, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele não era inocente. Mas o medo da guerra, o desespero, fez com que ele dissesse assim, procure aí uma feiticeira, procure uma pitonisa, para que eu possa ir lá consultar. Volta o texto mais uma vez. Aí ele disse assim, buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. Aí os seus criados, seus servos disseram assim, olha, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar, não é? Então eu queria já explicar aqui duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, o que é uma pitonisa? Uma pitonisa era uma feiticeira, uma mulher que se comunicava com espíritos demoníacos que se passavam como sendo espírito de pessoas mortas. E aqui eu quero esclarecer algo que eu considero muito importante. Ainda hoje existem demônios, seres espirituais que estão mentindo, estão enganando, estão falando com pessoas como se fossem os seus familiares. Porque Satanás, ele lidera um grande número, né, de seres espirituais da maldade, de anjos caídos, de demônios que estão na terra para enganar as pessoas. E muitos desses demônios, desses anjos caídos que estão a serviço de Satanás, estão aparecendo, tomando forma humana às vezes, imitando a voz de pessoas, se passando por espírito de pessoas que já morreram. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender isso claramente. A pessoa morre, olha, alma e espírito sai do corpo, vai para uma dimensão espiritual. Se é salvo, hoje vai para o paraíso. Se não é salvo, vai para o Sheol Hades. Não tem esse negócio de ficar vagueando, aparecendo, conversando. Nós não cremos nisso. Então os demônios aparecem e se utiliza exatamente desse momento do desespero, do medo. Você talvez conheça alguém assim. Às vezes morre alguém na família e depois que a pessoa morre e é sepultada, começa a acontecer alguns fatos estranhos dentro de casa. Alguém começa a ver vultos, alguém começa a ouvir vozes, às vezes a porta bate sem que tenha ninguém, a porta fechou ou abriu sozinha, acendeu-se ou apagou-se uma lâmpada, e aí as pessoas começam a ficar preocupadas com aqueles
não é? Com aquelas experiências sobrenaturais. Aí vai procurar ajuda. E geralmente as pessoas vão procurar ajuda no lugar errado. E o que acontece quando chega lá? Aí alguém vai dizer assim, olha, morreu alguém da família? Morreu. Pronto, tem alguém querendo se comunicar com você. Vem aqui tal dia, vem tal hora. Aí a pessoa vai. E quando chega lá, aquele demônio, aquele espírito mau, que é enviado por Satanás, que é o pai da mentira, vai incorporar em alguém e vai trazer detalhes da sua vida. Vai falar sobre segredos que só você conhece. E aí o que acontece? A pessoa vai dizer assim, pronto, é meu pai, é meu esposo, é minha mulher que morreu, que quer falar comigo, mas não é. São seres espirituais da maldade, são demônios, espíritos maus. E foi isso que aconteceu naquela ocasião. Saul, com medo da guerra, desesperado porque Samuel havia morrido, mandou consultar essa pitonisa, que na verdade é uma feiticeira, uma mulher que consultava espíritos demoníacos que se passavam como se fossem espíritos de pessoas que haviam morrido. E Endor, o que é Endor, professor? É uma cidade que fica mais ou menos a 11 quilômetros lá de Nazaré, uma cidade lá da Galileia. Volta ao texto mais uma vez. Então, Saul mandou buscar essa mulher que tem o espírito de feiticeira, para que ele pudesse consultar, e seus criados disseram, olha, lá em Endor, essa cidade que fica a 11 quilômetros lá de Nazaré, tem uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Passa a tela, por gentileza. Pode passar, por favor. E Saul se disfarçou, professor. Por que Saul se disfarçou? Simples. Se ele tivesse ido com suas vestes reais, a mulher ia temer, porque ele não havia mandado desterrar as feiticeiras de Israel. Então ele se disfarçou, vestiu outras vestes, né? Vestes simples. Foi com 2 homens de noite, olha, possivelmente para ninguém reconhecê-lo, às caladas da noite, às escondidas. Foi aquela mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. A mulher ficou amedrontada, a mulher temeu. Passa o texto, por gentileza. Veja o que a mulher vai responder. Ela disse assim, olha, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que você me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Você quer me matar? Você está querendo armar uma emboscada para mim, um laço. Você quer que eu morra? Aí Saul disse assim, olha, meu Deus, olha o que Saul vai fazer. Saul vai jurar pelo Senhor. Saul vai consultar uma feiticeira e ainda bota o nome de Deus. Ele jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Olha o desespero de Saul. Vai incluir o nome de Deus num momento errado, na ocasião errada, com pessoas erradas. Passa o texto. Aí a mulher disse assim, a quem te farei subir? Ele disse assim, faze-me subir a Samuel. Olha, e aí eu já começo a deixar bem claro que não foi Samuel que apareceu. Deixar bem claro. Eu quero lhe dar hoje ao menos 7 provas que não foi Samuel que apareceu. Primeiro, quem foi que disse que uma feiticeira tem autoridade ou autonomia para mandar buscar o espírito de alguém que já morreu? Você não acha que nós estaríamos muito vulneráveis, não? Você já imaginou um homem da estatura espiritual de Samuel? Um homem honrado por Deus durante toda a sua vida? Vamos ilustrar? Permita-me fazer essa ilustração. De repente Samuel está lá no seio de Abraão. Aí de repente ele vai chegar para Abraão e dizer assim, eu vou pedir permissão porque eu vou ter que dar uma saidinha. Por quê? O que foi que houve? É porque tem uma feiticeira me chamando. Pelo amor de Deus, não dá para entender, para acreditar nisso. Nós estaríamos muito vulneráveis se qualquer pessoa pudesse invocar o nosso espírito para nós voltarmos ao espírito de alguém que já morreu. Segundo, quem foi que disse que o rei tinha autoridade, autonomia para buscar a Samuel, se Deus estava em silêncio com ele? Se Deus não falou pelos meios convencionais, se Deus não falou por profecia, se Deus não falou por Urim e Tumim, se Deus não usou nenhum profeta, se Deus não usou nenhum anjo, se Deus não falou em sonhos, se Deus não falou pelos meios usuais, comuns, normais, como Deus iria falar? Através de um processo que Deus proibiu.
Será que Deus é incoerente? Vamos ver o que diz Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 10 e 11. Se Deus proibiu que os hebreus consultassem os espíritos dos mortos, ou aqueles que consultavam o espírito dos mortos, como era que Deus ia falar? Deuteronômio, capítulo de número 18. É importante que você esteja com a sua Bíblia. Versículos 10 e 11. Diz assim: entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Deus havia dito ao povo de Israel, antes de chegar em Canaã: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E talvez você queira fazer essa pergunta, talvez você fez aí, ou queira me enviar, eu vou responder antes de você enviar. Professor, se Deus proibiu, não é porque era possível? Não, o inverso. Deus proibiu porque sabia disso, que Satanás é o pai da mentira, que havia fraude, havia engano, que essas pessoas não consultavam quem morreu, consultavam espíritos maus. Inclusive, se você lê Êxodo capítulo 22, versículo 18, você lê Levítico capítulo 20, versículo 27, você vai perceber que Deus havia dito que essas pessoas deveriam morrer, deveriam ser mortas. Para quê? Para que não houvesse engano. Se o povo de Israel tinha contato, comunhão com o Deus verdadeiro, se Deus havia estabelecido mediadores, reis, profeta, sacerdote, se Deus tinha outras formas de falar com o seu povo, anjos, sonhos, para quê? Ia consultar o espírito de alguém que já morreu. Será que Deus não poderia levantar outro profeta se ele quisesse falar com Samuel? Então é claro que não foi Samuel que apareceu naquela sessão mediúnica. Deus estava em silêncio com Saul. Deus não estava falando pelos métodos convencionais. Deus havia proibido que consultasse pessoas que consultam os mortos. E além disso, o crente estaria muito vulnerável se estivesse lá no seio de Abraão e uma feiticeira tivesse autonomia para mandar buscá-lo. Pelo amor de Deus. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim: a quem te farei subir? Você quer que eu mande chamar quem? Aí ele diz assim: faze-me subir a Samuel. Aí, é esse texto aí que muita gente vai pensar que é Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Aí eu vou ter que explicar esse texto, não é assim? Traz a tela. O professor não está dizendo aqui que a mulher viu Samuel. Ela não viu Samuel, ela viu um demônio, um ser espiritual da maldade, que se passou por Samuel. O que é que os seres espirituais da maldade fazem? Eles convivem com os seres humanos. Eles são capazes de nos conhecer, saber o nosso nome, onde a gente mora, não que sejam oniscientes, mas por estarem convivendo ali naquela região. Então ele conhece as pessoas. Então quando a pessoa morre, ele é capaz, os seres espirituais, ele tem essa capacidade. Você sabia disso? Que um anjo bom ou um demônio pode tomar qualquer forma física? Por exemplo, um anjo de Deus, um anjo bom, ele pode aparecer para nós de vestes brancas, resplandecentes, não é, como um relâmpago, mas ele pode aparecer como qualquer ser humano, vestindo um paletó e gravata, e você nem sabe que é um anjo. Os anjos maus podem aparecer como anjos de luz, até parecendo ser um anjo bom, que está a serviço de Deus, mas ele pode aparecer como uma nuvem, uma fumaça, um animal. Ele pode tomar qualquer forma. Então aquele demônio, sabendo do desespero de Saul, apareceu, tomou aquela forma, como se fosse Samuel. Aí a mulher pensou que era Samuel, mas não era. Então, com certeza, aquelas pessoas que estavam com Saul transmitiram essa mensagem, e o escritor registrou apenas a descrição do que foi dito lá, que Samuel apareceu. Aí o escritor registrou, mas que com certeza não era Samuel. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz assim: a mulher então disse: a quem te farei subir? Ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, que eu já disse não era Samuel, era um ser espiritual da maldade, um demônio, um anjo caído. Aí ela gritou em alta voz e falou a Saul: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul.
É como se ela reconhecesse Saul. Disse assim: você é o rei de Israel, você é Saul. Passa o texto mais uma vez, por gentileza. Aí o rei disse assim: não temas. Porém, que é o que vês? O que é que você está vendo? A mulher disse assim: eu vejo deuses, que na verdade esses deuses aí são demônios, são espíritos da maldade, do erro, do engano, deuses que sobem da terra. Aí ele disse assim: como é a sua figura? Aí ela disse assim: olha, vem subindo o homem, ancião, e está envolto numa capa. Olha aí o segredo aí. Entendendo Saul que era Samuel. Quando ela descreveu, porque Saul não viu Samuel, quem viu foi a mulher. Quando ela descreve as características daquele demônio que tomou a forma física, a aparência de Samuel, aí Saul pensou, entendeu que era Samuel. Aí ele inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha que coisa interessante. Um rei de Israel, um homem honrado por Deus, ungido por Deus, se curvando agora diante de um demônio. Veja o declínio espiritual de Saul. O declínio espiritual de Saul, a ponto de se inclinar agora diante de um demônio. Passe o texto, por gentileza. Pode passar. Aí esse suposto Samuel, professor, mas na Bíblia não está dizendo assim, disse Samuel, é porque, eu torno a dizer, eu faço questão de explicar mais uma vez. Pode trazer a tela, que eu vou explicar mais uma vez. O escritor dos livros de Samuel é anônimo, ninguém sabe quem escreveu. Mas posso dizer sim que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Mas é claro que ele tomou informações de quem esteve lá. Então, possivelmente um daqueles servos de Saul deu as informações que o Samuel apareceu e ele registrou como se fosse Samuel. Porque o objetivo era descrever a experiência, não era necessariamente refutar ou dizer se era Samuel ou não. Ele apenas, esse texto é descritivo, ele descreveu como se fosse realmente Samuel que apareceu. Mas as evidências vai mostrar que não era Samuel. Volta o texto mais uma vez. Então o suposto Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Olha aí, mais uma razão pela qual nós não cremos que era Samuel. Ele veio de má vontade. Ele disse assim: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Como que ele diz assim? Eu não queria vir, eu vim à força, eu vim a pulso. Né? Eu vim contra a minha vontade. É claro que não era o profeta de Deus. Aí Saul vai dizer assim: olha, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. É como se ele dissesse assim: eu estou desesperado, Deus está em silêncio comigo, Deus não usou profeta, Deus não falou comigo através dos métodos naturais, convencionais que ele sempre fala. Então eu, no ato de desespero, mandei te chamar, pensando Saul que estava falando com Samuel. Passa o texto mais uma vez. Aí disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor se tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Aí você pode perguntar ao professor: como é que esse suposto Samuel sabia disso? Simples, eu torno a dizer. Os seres espirituais da maldade, eles convivem muitas vezes entre os seres humanos. Ele conhece a história dos homens. Eu disse há poucos instantes que às vezes alguém morre e aquele demônio aparece como se fosse o espírito de alguém que morreu, e às vezes ele traz alguma informação secreta, algum segredo, para que a pessoa acredite. Então essas palavras desse demônio era para que Saul tivesse como que uma certeza que era o próprio Samuel. Aí ele relembra, porque embora que Satanás e os demônios não sejam oniscientes, mas com certeza esse espírito que se passou por Samuel convivia ali com Saul, naquela região, naquela redondeza, sabia que Saul havia sido rejeitado. Volta a tela mais uma vez. Aí ele diz assim: por que a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Aí diz: porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca disse. Mentira sua. Não foi você que falou, quem falou foi Samuel. Você é um demônio, um anjo caído. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão. O demônio sabia disso também, e tem dado ao teu companheiro Davi. Por quê? Porque esse demônio sabia detalhes
das minúcias, de que realmente Saul havia sido rejeitado, de que Davi já havia sido ungido, escolhido por Deus para ser o sucessor do trono, do reino. Passa o texto, por gentileza. Então ele traz essas informações que, embora as informações sejam verídicas, embora as informações sejam verdadeiras, mas a fonte era espúria, era de um demônio, não era de Samuel. Aí diz assim: como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Olha aí. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Quero chamar a atenção dessas duas frases. Primeiro, esse suposto Samuel, ele chega a dizer que Saul iria perder a guerra. Volta o texto mais uma vez. Ele diz assim: o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E eu quero explicar algo aqui que eu considero importante. Traz a tela. Embora os demônios não sejam oniscientes, são capazes de prever muita coisa. E não se admire se o espírito mal prevê algo e acontecer. Não se admire. E eu vou explicar algumas razões aqui. Um bom economista é capaz de dizer se um plano de governo vai dar certo ou errado. Se a economia vai crescer ou vai decrescer. Um bom economista é capaz. Um bom mecânico é capaz de dizer quando o motor do carro vai bater. Olha, venda esse carro, passa à frente, esse carro vai te dar dor de cabeça, esse motor vai bater. Um bom médico é capaz de prever que o paciente vai morrer. Olha, a situação é difícil, o que nós poderíamos fazer nós fizemos, o caso é grave, não tem muito tempo de vida, chama a família para se despedir. Um bom médico é capaz de dizer que o paciente vai morrer. E um demônio, um ser espiritual da maldade que convive no mundo e sabe a história dos homens, é claro que é capaz de prever muita coisa. Pelo contexto da guerra, Deus havia rejeitado a Saul, é claro que esse suposto Samuel, esse espírito da maldade, vai dizer que aquela guerra será vencida pelos filisteus. Por quê? As circunstâncias provavam isso. Deus estava em silêncio com Saul. Deus havia rejeitado a Saul. As circunstâncias diziam isso. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz assim, olha aí outro erro, outro engano, outra mentira. Ele diz assim: e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Aí eu pergunto assim, como assim? Se fosse o verdadeiro Samuel, onde ele estava? No seio de Abraão, concorda comigo? E Saul, que suicidou-se, ele ia para o seio de Abraão também? Já que Saul intentou contra a sua própria vida, então é claro que essa profecia não aconteceu. Além disso, Saul tinha 3 filhos e 3 filhas, morreram 3 filhos, mas as 3 filhas permaneceram vivas. Volta o texto mais uma vez. Aí diz, e o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. Ele disse isso, claro, pelas circunstâncias. Pode passar a tela, por favor. Aí diz, e imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então, a pergunta é, professor, por que nós não cremos que foi Samuel que apareceu? Primeiro, vamos lá, 7 motivos ou 7 evidências. Primeiro, se você quiser anote aí. Deus estava em silêncio com Saul. Deus não queria falar com Saul. E se Deus quisesse falar com Saul, Deus falaria pelos meios convencionais. Deus usava outro profeta, Deus mandava um anjo, Deus falava em sonhos. Então, se Deus não falou com Saul pelos meios, pelos métodos convencionais, Deus jamais iria falar por um método que ele proibiu. Se Deus havia proibido, se Deus disse que isso não era lícito, que isso não era correto, como Deus agora iria usar um meio ilícito para falar com Saul? Segundo, Deus havia proibido que os israelitas consultassem feiticeiros.
E na lei havia dito que os feiticeiros deveriam morrer. Deus disse assim, olha, vocês devem matar essas pessoas. Para quê Deus fez isso? Para que não houvesse engano, erro. E agora, como é que Deus iria se utilizar daquelas pessoas que Ele mesmo, na sua lei, disse que as pessoas deveriam ser mortas, deveriam morrer, que Deus havia mandado exterminar de Israel? Como Deus agora iria se utilizar de uma feiticeira, se o próprio Deus havia dito que essas pessoas deveriam ser mortas? Terceiro, quem foi que disse que uma feiticeira tem autoridade ou autonomia para buscar o espírito de um servo de Deus? Imagine Samuel lá no seio de Abraão, no lugar de gozo, de paz, de alegria, de descanso, voltar à terra para satisfazer o pedido, o desejo de um homem desviado, de um pecador, de um incrédulo. Talvez você lembre, professor, e na ocasião lá em que Jesus transfigurou-se, não apareceu Moisés? Foi Moisés que apareceu. Mas não confundam. Por que Moisés apareceu ali? Primeiro, não houve invocação, não foi Jesus que mandou Moisés vir, não foi nenhum espírito de feiticeira que trouxe Moisés, foi Deus que quis trazer Moisés para falar. Aí, na ocasião em que Cristo estava na terra, que transfigurou-se, que seu rosto e suas vestes brilharam, quem apareceram? Elias, o representante dos profetas, Moisés, o representante da lei, falando com Jesus, o representante da graça. Então veja que esses três personagens aparecem de formas específicas. O representante dos profetas, o representante da lei, falando com o representante da graça. Detalhe, não houve invocação, não houve incorporação, não houve nenhum tipo de feitiçaria, de consulta aos mortos, ninguém invocou, não. Então Deus, que é Senhor, é soberano, quis, em uma ocasião específica, enviar dois servos que já estavam lá no paraíso. É como se o próprio Deus chamasse, vem cá Elias, vem cá Moisés, o meu filho está lá na terra, daqui a pouco vai chegar o momento da sua morte na cruz, e eu queria que vocês fossem lá, porque eu quero que vocês apareçam no momento específico em que estejam lá os principais líderes da igreja, que é Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles vão ver Jesus crucificado, e quando eles verem Jesus crucificado, eles podem duvidar que Jesus é o Cristo, o Messias. E eu quero deixar mais uma evidência, que Jesus é o Filho de Deus. Então eu quero que vocês estejam lá, conversando com Jesus, e eu quero inclusive que eles vejam, Pedro, Tiago e João vejam isso. Então não confunda essa experiência lá da transfiguração, que foi algo divino, sobrenatural, que não houve invocação, que não houve nenhum espírito de feiticeira, que não foi ninguém que invocou o espírito dos mortos, foi Deus que mandou Elias e Moisés falar com Jesus, inclusive na frente, na presença de Pedro, Tiago e João. Mas agora, uma feiticeira ter autonomia para buscar, nós estaríamos muito vulneráveis, seja sincero. Se uma feiticeira tivesse autonomia para buscar o espírito de um salvo que já morreu. Mas não só isso. Quarto lugar, o suposto Samuel disse, nós já falamos sobre isso, né? Por que me desinquietaste fazendo-me subir? É como se ele viesse à força de má vontade, contra a sua própria vontade. É como se ele dissesse assim, se dependesse de mim eu não viria. Então imagina, ele veio contra a sua própria vontade, e ele veio porque uma feiticeira lhe chamou. É claro que não foi o Samuel. Quinta razão, quinto motivo. A profecia do falso Samuel não se cumpriu na íntegra. Saul, na verdade, não foi entregue na mão dos filisteus. Ele se suicidou. Se você ler primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4, você vai perceber isso. Saul tirou a sua própria vida, exatamente para não ser morto pelos filisteus. Ele intentou contra a sua própria vida. Então, aquela profecia não se cumpriu na íntegra. Em sexto lugar, sexta razão, o suposto Samuel, esse demônio que apareceu lá, ele disse assim, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Como pode? É claro que Saul, quando morreu, não foi para o mesmo lugar que Samuel. Onde é que Samuel estava? No Antigo Testamento, né? Hoje ele já está no paraíso, mas no Antigo Testamento estava no seio de Abraão, junto com os patriarcas, os profetas. Hoje ele já está no paraíso, mas estava no seio de Abraão. E Saul foi para onde? Para o Sheol, para o Hades.
Então, onde estão os ímpios, os incrédulos, os pecadores? Estão no Sheol, no Hades, então, lugares distintos. Então, esse suposto Samuel disse: tu e teus filhos estareis comigo. Como assim? Se os destinos são diferentes. Em sétimo lugar, a Bíblia é enfática em dizer que Saul morreu porque consultou a pitonisa. Você sabia disso? Que o que levou à morte de Saul foi exatamente esse ato de ele consultar a pitonisa. Veja, se você tem uma Bíblia, abra aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10, versículos 13 e 14. Diz assim, olha que coisa interessante. Esse texto é chave para nós entendermos isso. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu seu reino a Davi, filho de Jessé. Então, seria muita incoerência da parte de Deus permitir que Samuel viesse do seio de Abraão para aparecer a Saul e depois matar Saul porque falou com Samuel. Não seria incoerência? Então, eu posso concluir dizendo, com certeza, que foi um ser espiritual da maldade. Um demônio, um ser espiritual que apareceu ali e se passou como se fosse o próprio Samuel. Quero concluir o programa hoje dizendo, Satanás é o pai da mentira. Foi Jesus quem disse, João capítulo 8, versículo 44. E o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que ele é capaz de se transfigurar, de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Então, tenhamos cuidado, porque essa história que nós estudamos hoje, embora tenha ocorrido há milênios atrás, há cerca de 3 milênios atrás, mas faço questão de dizer que Satanás, junto com seus anjos e demônios, continuam enganando pessoas, aparecendo em alguns lugares, aparecendo algumas pessoas, conversando com pessoas como se fossem espíritos de pessoas que já morreram. Eu vou ser mais direto, sem querer agredir, sem querer ofender, eu falo com muito respeito, mas pesa sobre os meus ombros, me dada essa responsabilidade e eu tenho que dizer isso. Tem muitas pessoas dialogando com demônios, seres espirituais da maldade, pensando que estão falando com os seus familiares.